Olá, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. É um prazer estar aqui e fico muito feliz de você estar acompanhando as aulas e estar tendo a oportunidade de aprender cada vez mais a respeito desse dia tão incrível, tão magnífico que é a chegada de um bebê. Então, hoje especificamente, nós vamos falar a respeito deste grande dia. Nós vamos falar especificamente sobre o dia do parto, o parto normal especificamente. Posteriormente, vamos falar a respeito da cesariana, para que você consiga entender a grande e real diferença entre os dois modelos de nascimento, para que você consiga aí ter tranquilidade de fazer as suas escolhas e saber o que vem pela frente. Hoje, especificamente sobre o parto normal, nós vamos descobrir um pouquinho sobre este grande dia, como ele acontece, de que maneira ele acontece e como você deve estar preparado para cada uma das fases pela qual você vai e o seu corpo vai passar. Então vamos juntos? Especificamente sobre o parto normal, é muito importante a gente entender que existe um verdadeiro e um falso trabalho de parto, né? É muito comum, você já deve ter escutado falar daquela pessoa que no final da gestação ela não tinha uma equipe, ela precisou contar com o auxílio dos médicos plantonistas do determinado hospital para onde ela ia ganhar neném. Então, no final da gravidez, ela foi ao hospital 2, 3, 4, 5 vezes, às vezes, e é mandado de volta para casa porque o médico examina e fala: não está dilatado ainda, tem que voltar para casa. Não é hora ainda, volta para casa. Isso é extremamente comum. Por quê? Porque é muito comum as mulheres que estão inseguras e pouco preparadas para este grande dia não sabem reconhecer as fases e como funciona o seu organismo durante um trabalho de parto. Ela não teve oportunidade de aprender, como você está tendo, por exemplo, e, consequentemente, ela fica à mercê de ter que descobrir, ou então que alguém descubra por ela que fase do trabalho de parto ela está. Então é muito comum, logo que as contrações comecem, ela fica insegura e acaba indo para o hospital. E aí não é hora ainda de internar. Ou, muitas das vezes, ainda corre um pior risco, que é você ser internado antes da hora, e aí você fica ali sendo submetido a vários procedimentos, muitas das vezes desnecessários, só porque está no hospital internado de forma precoce. Então é muito importante diferenciar as duas coisas. E um trabalho de parto verdadeiro, ele é marcado por algumas características específicas que o seu organismo vai apresentar. É importante a gente conhecer o verdadeiro, porque tudo que diferenciar disso pode ser que seja o falso, correto? Então é muito importante você entender como é um trabalho de parto verdadeiro e depois nós vamos esmiuçar cada fase especificamente para que você consiga estar antenado em todas elas. Bom, um trabalho de parto verdadeiro, ele é marcado por contrações que são ritmadas. Ou seja, eu tenho contrações que, muito embora no começo pode ser distante uma da outra, mas elas estão ritmadas. Pode começar, um exemplo, a cada 10 em 10 minutos eu tenho uma contração, mas ela está de 10 em 10 minutos ou menos, né? Porque à medida que o trabalho de parto vai acelerando, pode ser que diminua, mas um marco importante de um trabalho de parto verdadeiro é que as contrações elas são ritmadas. Elas acontecem numa frequência cronológica regular. E essa, inclusive, é a segunda característica, são contrações regulares, elas são semelhantes, elas duram no começo sempre cerca de 30, 40 segundos, por exemplo, a cada 10 minutos, por exemplo, e assim ela permanece até intensificar. Ela não fica desorganizada. A gente vai ver mais à frente que um falso trabalho de parto tem um padrão de contrações desorganizado. Há uma redução constante, muito embora demanda tempo para isso, mas você observa que esse intervalo entre as contrações, eles são cada vez menores. Então as contrações começam de 10 em 10 minutos, durando 40 segundos, elas vão aumentando o tempo de duração e ao mesmo tempo que diminui o intervalo entre elas. Daí a pouco ela está de 8 em 8 minutos, daí a pouco ela está de 5 em 5 minutos. Quando eu digo daí a pouco, é daqui a algumas horas, né? Às vezes demora algumas horas. Ela está de 5 em 5 minutos, daí a pouco 3 em 3 minutos, e você observa que ao mesmo tempo que ela vai diminuindo o intervalo entre uma contração e outra, ela vai potencializando o seu efeito, ou seja, você percebe que ela fique mais dolorosa, durando mais tempo e mais intensa. Uma dorzinha nas costas passa a ser uma dorzona que pega na barriga toda. Uma dorzinha no pé da barriga passa a ser uma dorzona que pega a barriga toda e irradia para as costas. E assim por diante. Ou seja, ela tem um padrão de intensificação constante. Isso é um trabalho de parto verdadeiro, ok?
A duração das contrações, como eu disse, elas aumentam progressivamente, começa de 20, 30 segundos, depois 40, 50 segundos, até chegar a 60, às vezes 70, 80 segundos de contração, numa contração bem intensa e bem boa, né? E como eu disse, a intensidade também progride, ou seja, o trabalho de parto verdadeiro, ele é sempre progressivo, ele é sempre uma subida constante em direção ao cume do monte, que é o nascimento do bebê, né? Com a progressão sempre aumentada. Por isso que é muito importante a gente identificar, porque dependendo de como a mulher está se comportando logo no início do trabalho de parto, a gente já consegue prever como será todo o trabalho de parto, né? Bom, o falso trabalho de parto, ele é marcado por todas as questões contrárias a isso, né? As contrações, elas são desritmadas, elas não são contrações ritmadas, elas são contrações que a gente chama de Braxton Hicks, que são contrações de treinamento. Então pode ser que a mulher acorda, por exemplo, num dia, mais comum à noite, porque os estresses do dia vão passando, os hormônios que são estimulantes, eles vão diminuindo a sua intensidade no organismo e com isso os hormônios que são pró-parto, vamos dizer assim, acabam sobressaindo, então as mulheres têm mais contrações e estímulos ao longo da noite. Então às vezes ela está ali deitada, tranquila, começa a ter uma contração, aí daí 8 minutos tem outra contração, aí daí 12 minutos tem outra contração, aí daí 5 minutos tem outra contração, aí daí 15 minutos tem outra contração, ou seja, ela está num padrão desorganizado. É um padrão completamente irregular. Ela não segue uma cronologia constante. Ela está sempre num padrão desritmado do trabalho de parto. Uma outra observação importante é que os intervalos das contrações, eles não se reduzem necessariamente. Até pode reduzir, mas pela irregularidade. Então, uma hora tem contração com 15 minutos, depois vem 8, depois volta para 12, depois vem 6. Ah, tá diminuindo. Não, não tá diminuindo, é porque tá desorganizado. Se você observar, mais adiante, quando isso se organizar, você perceber que ele segue um padrão diferente disso, né? A duração das contrações, ela normalmente permanece inalterada. São contrações de intensidade muito mais baixa, é o último tópico, por exemplo. São contrações de intensidades mais leves, talvez sejam suficientes para não te deixar dormir e descansar em paz, até que você desligue completamente e você consiga descansar. Uma mulher em trabalho de parto verdadeiro, ela não vai conseguir dormir, certo? Uma mulher em falso trabalho de parto, ela dorme. Ah, doutor, eu fiquei até 2, 3 horas da manhã, peguei no sono, acordei no outro dia, não tinha mais nada. Não era em trabalho de parto. Na verdade, ela estava com um falso trabalho de parto. Entende? Então isso é bastante importante para que você consiga diferenciar o falso do verdadeiro trabalho de parto, porque é no verdadeiro trabalho de parto que a mulher precisa agir e nós como equipe precisamos agir, né? Bom, como reconhecer então, Frederico, que eu estou no início do trabalho de parto? Bom, o início do trabalho de parto especificamente, ele é marcado por uma sequência de eventos que mostram que a mulher está num trabalho de parto verdadeiro. Os eventos envolvem esse padrão de contração que nós discutimos, que são características de contrações de trabalho de parto verdadeiro, mas também tem uma modificação constante do colo do útero. Didaticamente, a gente considera que para enquadrar uma mulher num trabalho de parto, ela tem que ter mais de 3 centímetros de dilatação. Por quê? Porque às vezes por uma incompetência do colo do útero, às vezes por uma incapacidade do colo do útero de se permanecer fechado até o final da gestação, ele pode chegar no final com alguma abertura. E isso é natural, isso é normal. É mais comum em mulheres que tiveram outros partos anteriores. Claro, no primeiro parto isso é mais difícil, mas pode acontecer. Então, simplesmente pegar uma mulher numa consulta de pré-natal com 3 centímetros de dilatação não significa absolutamente nada. Ou seja, preciso ter contrações eficientes, significa que eu tenho mais de 2 contrações em 10 minutos, e essas contrações estão promovendo modificação no colo do útero, a ponto de que agora eu tenho mais do que 3 centímetros de dilatação. Então isso é um marco muito importante. Ou ela precisa ter pelo menos 2 dos critérios que a gente pontua aí abaixo. Eu tenho modificações, eu tenho contrações, obviamente, que senão ela não está em trabalho de parto, né?
Então, eu preciso ter pelo menos 2 contrações em 15 minutos. E isso é didático, pessoal. Isso é bastante didático. Isso serve para a gente ensinar no meio acadêmico como que um acadêmico vai identificar que a mulher está em trabalho de parto. Porque na vida real mesmo, você não tem que ficar preso a esses detalhes especificamente. A gente vai chegar lá à frente que você vai entender que se você está preparando para um parto, é muito difícil, praticamente impossível você se confundir que está ou não em trabalho de parto. Já já vamos falar sobre isso. Mas didaticamente, ou eu tenho mais de 2 ou 3 contrações em 10 minutos com dilatação acima de 3 centímetros, ou eu tenho 2 contrações em 15 minutos, ou seja, um intervalo de contração aí de mais ou menos 7 a 8 minutos aproximadamente, ok? De intervalo de contração, e eu tenho alguma modificação no colo do útero, seja os 3 centímetros ou um apagamento, um afinamento do colo do útero. O colo do útero se torna mais fino, nós vamos ver uma imagem um pouco mais adiante que você vai entender melhor isso. Ou eu tenho ruptura das membranas, ou seja, a bolsa se rompeu. Então, qualquer um destes eventos, tendo contrações, eu vou considerar que esta mulher está em trabalho de parto. Pode ser que seja uma fase bem inicial, nós vamos falar das fases logo à frente, ok? Bom, o trabalho de parto também é dividido didaticamente em 4 períodos ou estágios do trabalho de parto. O primeiro período do trabalho de parto é o período em que a mulher passa pelo processo de dilatação. Ela tem comportamentos específicos, tem hormônios específicos envolvendo isso, mas esse primeiro período é considerado o período de dilatação. O segundo período marca o período do expulsivo, da fase expulsiva, onde, após a dilatação total, e não só a dilatação total, o bebê desceu para o canal de parto e agora a mulher se encontra com puxos espontâneos, ou seja, ela já sente o desejo de empurrar o bebê, ela já tem vontade própria de empurrar o bebê, sem que ninguém precise pedir, ela já sente fisiologicamente essa necessidade. Este é o segundo período, que a gente chama de período expulsivo. O terceiro período é o período onde vai haver a liberação dos anexos fetais. O que são os anexos fetais? São as membranas, a placenta e o cordão umbilical que ficou, né, depois de ser cortado do bebê. Então, ou seja, a liberação a gente chama de delivramento ou a dequitação da placenta, nada mais é do que a saída da placenta, e obviamente não é somente a placenta, é a placenta e todos os anexos fetais, hematomas, restos de sangramento, pedaços às vezes de membranas e até mesmo o cordão umbilical. E o quarto e último período compreende 1 hora após o parto. Isso nunca foi esquecido, todo obstetra sabe isso, porque cai em todas as provas de formação acadêmica de obstetrícia, cai. Quando o trabalho de parto termina, ou alguma historinha que conta sobre o término do trabalho de parto, e a gente aprende que o trabalho de parto só termina 1 hora depois que o bebê nasce. A gente chama esse de quarto período ou período de Greenberg. É um nome técnico para quem inventou isso, né? Obviamente. E por que ele é muito importante? Por que é importante vigiar 1 hora após o término da saída da placenta? Porque a hora que a placenta termina de sair junto com os anexos, começa a contar essa 1 hora. E neste período é o período mais crítico da vida desta mulher. É o período onde as principais intercorrências graves podem acontecer, como hemorragias e também intercorrências com o bebê. Então esse é um período extremamente importante, tá? É um período de recuperação do organismo. A gente chama também para o bebê de golden hour, né? Que é a hora de ouro, que é onde o bebê tem que estar ali amamando, em contato com seus pais, com a mãe, tendo ali esse primeiro momento com a sua família, ok? E nesse momento é um momento importante para a gente estar de olho na mulher. Bom, depois de conhecer didaticamente os 4 períodos do trabalho de parto, nós sabemos que estes períodos também contam com estágios específicos, onde a gente determina em cada estágio qual a característica desse organismo do ponto de vista fisiológico e da evolução do trabalho de parto. O primeiro estágio a gente o divide em 2 grandes fases. Então lembre lá que o primeiro estágio é o período de dilatação do colo do útero, certo? Então neste período a gente divide ele didaticamente em 2 fases. É a fase latente e a fase ativa do trabalho de parto.
A fase latente, ela é marcada didaticamente por uma dilatação que vai de zero, ou seja, bem do início, até chegar próximo de 4, no máximo 5 centímetros. E eu tenho 2 contrações a cada 10 minutos e ela tem uma duração de aproximadamente, no mínimo, 30 a 40 segundos. 20 a 40 segundos, segundo a literatura, mas a gente sabe que essa literatura está muito ultrapassada, é cerca de 30 a 40 segundos o número real de duração dessas contrações. Essa é uma característica típica da fase latente. Já na fase ativa, vai de uma dilatação que vai de 4 a 5 centímetros até a dilatação total, até os 10 centímetros, e eu tenho de 3, às vezes 5 contrações quando está mais no final, né? Claro que isso, lembra, lá atrás eu não disse que é progressivo, então no começo aí desta fase, em torno de 4 a 5 centímetros, eu espero que a mulher tenha 3 contrações em 10 minutos, chega no final, eu espero que elas tenha de 4 a 5 contrações em 10 minutos, ok? Ou seja, imagina só que é sempre progressivo, tá? E mais importante característica dessas duas fases não é exatamente a característica das contrações. O que eu ensino para as minhas pacientes aqui no consultório é que o marco principal da fase latente e a fase ativa desse primeiro estágio é a característica em que essa mulher está se comportando, como ela está se relacionando com esse trabalho de parto. Então eu vou contar uma historinha bem breve, criar uma história para vocês entenderem o que eu quero dizer. Se a mulher, normalmente, quando ela está na fase latente, ela está ali ansiosa, eufórica, porque está lá, vamos supor, com 40 semanas já, ou 39, ou 41, seja lá como for, esperando esse grande dia magnífico chegar, e de repente ela começa a sentir umas contrações. Opa, tá diferente isso daqui. Opa, outra contração. Opa, outra contração. Mas vamos supor que é 3 horas da manhã. E aí ela observa, opa, deixa eu sair da cama, eu vou observar como isso está. Aí ela vai, começa a andar na sala, começa a observar, e vem outra. Ela já deixou ali uma bola de pilates preparada para ela se exercitar, né, quando ela entrasse em trabalho de parto. Então essa mulher está ali e ela começa a rebolar na bola e levanta, mas aí vai amanhecendo o dia, ela viu que a coisa não engrenou, ela falou, bom, eu vou dar sequência ao meu dia, por enquanto tá tudo bem. E aí ela avisou a equipe já está ciente, já está todo mundo ciente, todo mundo preparado, mas ela nem se deu conta de que ela poderia acordar o marido, por exemplo. Ah, tô me dando tão bem com essas contrações, então nem vou acordar ninguém, deixa ele terminar a noite de sono dele, né? Isso é o mais comum. Então, ela dá sequência ao dia. Chega de manhã, ela vê que amanheceu, ela fala, fazer o seguinte, então aproveitar enquanto não está intenso, eu vou tomar um café. Então eu vou, preparo meu café, eu esquento o meu pãozinho, ou eu vou e consigo sair, comprar um pão, e toda hora eu tenho uma contração. Às vezes na fila da padaria, a pessoa me olhou e falou, tudo bem, tá tudo bem, você tá com uma carinha esquisita. Ah, não, porque eu tô tendo umas contrações e tal, então eu tô achando que tá perto do meu trabalho de parto. Ela não quis muito dar detalhes, obviamente, mas ela identificou ali, conseguiu as pessoas notarem que tinha algo diferente acontecendo. E aí essa mulher volta para casa, toma seu café, daí a pouco o marido acorda, ela falou, olha, talvez seja hoje, acho melhor você não ir para o trabalho não, porque talvez seja hoje. Ou esse bebê acho que está querendo nascer, estou tendo algumas contrações e tal, acordei, não consegui dormir mais e tal. Ou seja, essa mulher que está tendo contrações, dá 8, 9 horas da manhã, às vezes, eu ligo de volta, pergunto, e aí, como é que tá? Como é que tá evoluindo? Ah, doutor, tô aqui, e aí, o que você fez já? Ah, fui na padaria, comprei pão, tomei meu café, aproveitei enquanto não tá intensa, agora eu tô aqui, tá tendo uma atrás da outra, doutor, ó, vou te mandar os prints das contrações, nós vamos falar sobre os aplicativos lá na frente, né? Vou te mandar os prints das contrações para você ver como estão. E eu olho, vejo as contrações estão lá, né? Contrações bonitinhas. De 5 em 5, às vezes 6 em 6 minutos, às vezes já está até em 4 minutos, ou seja, ela está naquele processo ali, né, de dilatação, ela está com contrações às vezes 4, às vezes 3 minutos de intervalo entre uma contração e outra, quando dá os 10 minutos está quase tendo outra contração, ou seja, ela mantém ali o padrão de 2 a 3, no máximo 2 contrações a 3 contrações em 10 minutos, mas olha só, essa mulher está no telefone, essa mulher está conversando normalmente, essa mulher esperou o marido acordar, essa mulher fez o café, ela preparou o café, ela conseguiu ir na padaria. Às vezes acontece, eu me recordo muito bem, por exemplo, de uma história que a mulher me contou, e aí ela falou, eu vou fazer minhas coisas, e aí ela saiu, ela foi no banco, resolveu os problemas de banco, ela voltou do banco, tudo tendo contração. Ela foi pro trabalho, despediu da galera, falou que não ia conseguir manter
comprometer o dia, falou que precisava ir para casa, foi para casa, mas ela ficou ali quase 2 horas no trabalho resolvendo uns pepinos, as últimas coisas. Posteriormente, ela queria comprar uma roupa, um vestido, sei lá, alguma coisa que ela queria usar no trabalho de parto, acho que aquelas camisolas, sei lá. Ela foi para a loja, não tinha, ela foi em outra loja. Quando ela me contou, eu falei, minha filha, você não está em trabalho de parto, não. Ninguém em trabalho de parto faz isso, não. Na verdade, estava, né? Mas essa é a fase do primeiro estágio, onde a gente chama de fase latente. Ou seja, a sua cabeça ainda está antenada. Eu falo isso para os pacientes. Olha, a principal característica de uma fase latente, que a diferencia de uma fase ativa do trabalho de parto, é que a mulher, durante a fase latente, e essa fase latente pode durar horas, tá? Às vezes 10, 12 horas. Às vezes, em alguns casos mais raros, tem mulheres que ficam mais de um dia em fase latente. Tá? Mas qual é a característica? Muito embora ela vai ficando cansada, claro, mas é uma característica em que a mulher está o tempo todo em alerta. Ou seja, o seu cérebro pensante, o seu lado racional, ele está completamente ativado, ela consegue fazer todas as atividades do dia dela, ela está racional, ela consegue controlar as contrações, ela controla as coisas à volta dela, ela controla as crianças se ela já tiver filho, ela consegue atender alguém, ela consegue receber uma visita. Eu me recordo de um outro caso agora de uma paciente que tinha um chá de fralda que a família fez para ela e ela começou as contrações tipo 2 horas antes. Ela falou, eu vou. E no meio do chá de fraldas ela viu que estava intensificando, ela foi dando um jeito da coisa acabar meio rápido, chamou a mãe dela, foi na casa da mãe dela. Falou que as coisas estavam se apertando, mas ninguém nem percebeu que ela estava em trabalho de parto. Durante o chá inteiro ela teve contrações, ou seja, a festa inteira deve durar aí umas 2, 3 horas, ela estava tendo contrações totalmente racional, conversando com as pessoas, ou seja, isso é um marco principal da fase latente. A fase ativa, a paciente não fica pensante desse jeito. Olha as características, são 4, às vezes 5 contrações em 10 minutos e as contrações promovendo uma dilatação. Então essa mulher tem dor intensa, essa mulher está com o cérebro totalmente desligado, ou deveria estar. Por isso que aquela mulher que é muito racional, muito controladora, muito difícil de desligar e deixar o seu corpo no automático, ela tem um trabalho de parto às vezes mais arrastado, mais difícil. Por quê? Porque é preciso você desligar o cérebro. Como a gente diz sempre, né? É preciso você se transportar para este lugar que a gente chama de partolândia, que na verdade não é uma viagem astral que você faz, é simplesmente o fato de desligar o seu cérebro das condições racionais deste mundo e se transportar para uma característica fisiológica do seu corpo que é mais irracional. Tem uma área do nosso cérebro chamado neocórtex e o córtex primitivo. O córtex primitivo, eles são responsáveis pelos eventos fisiológicos do seu corpo, pelas coisas que você já faz no automático, que você não precisa aprender para fazer. É o andar de bicicleta, ou seja, você guarda e armazena essas informações no córtex primitivo e isso fica ali para ser acionado sempre que você precisar de forma automática, sem você precisar pensar e racionalizar. O cérebro, o neocórtex, não. O neocórtex é responsável pela matemática, pelo racional. Eu estou ali fazendo uma prova na faculdade, eu estou com o meu neocórtex totalmente ativado para eu pensar o tempo todo, entende? Então eu estou ali executando um exercício, eu estou ali cuidando de uma criança, eu estou ali totalmente concentrado e ativado o meu cérebro. Para uma pessoa parir, ela precisa desativar esse neocórtex. Ela precisa isso mesmo, desativar o neocórtex. Ela precisa ativar o córtex primitivo para que ela consiga entrar neste mundo mais animal do seu corpo e as coisas conseguirem fluir perfeitamente. Então, a grande diferença de uma fase latente para uma fase ativa é o fato de que na fase ativa a mulher está mais irracional. Ela não consegue ir na padaria. Ela não consegue manter. E lembrando que esse padrão de contração que a gente cita aí é um padrão didático. Ela pode não estar se comportando assim. Ela pode estar tendo contração de 1 em 1 minuto. Mas desde que ela esteja completamente racional e pensante, falando comigo ao telefone, eu sei que ela está na fase latente. Eu sei que a mulher está na fase latente só dela me ligar. Por quê? Se é ela que está do outro lado do telefone falando normalmente comigo, eu sei que... Aí depois ela fala, doutor, tá vindo nossa, essa contração tá doendo. Pera um pouquinho, doutor, pera um pouquinho, deixa passar. Nossa, essa tá doendo, tá doendo muito, tá doendo, nossa, essa tá doendo. Eu sei que ela tá na fase latente ainda, por quê? Porque ela tá conseguindo falar o telefone. Aí quando o telefone toca, que eu atendo, doutor, olha, aqui é o marido da fulana de tal, eu já sei que o bicho tá pegando. Por quê? Porque ela nem conseguiu ligar, quem ligou foi o marido. Eu sei que na maioria das vezes
Muitas das vezes por uma questão de organização, a mulher tá no chuveiro e ela mesma pede, mas eu sei, ela tá do outro lado, ó, fala com ele que tá assim, 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 fala com ele que saiu um sanguinho, fala com ele que saiu uma melequinha aqui, igual um tampão mucoso. Ou seja, é muito importante que a mulher, que a gente entenda como. Quando eu não consigo ouvir nada da mulher, eu peço para falar: tem como eu falar com ela? Ah, doutor, tem sim, peraí. Ei, doutor, fala, eu pedi ele para te ligar, que eu estava aqui fazendo umas coisas com as crianças. Ah, eu já sei que ela está na fase latente. Então eu consigo perceber pela característica racional da pessoa, tá? E isso é o mais importante do que essas questões didáticas que nós colocamos aí. Bom, como você pode perceber aí nessa figura, olha só, eu tenho um útero aí cortado, né? Como se eu tivesse partido um mamão ou um abacate para cortar e comer daquele modelo que a gente corta o abacate que fica com caroço no meio, certo? Então o caroço aí no caso seria o bebê, esse canal em vermelho embaixo é o canal vaginal e logo encostado na cabecinha do bebê você pode perceber que é o colo do útero. Neste caso aqui da primeira figura, mais próximo da minha imagem, a figura 1, a gente tem um colo do útero já afinado, ele já está apagado, ou seja, ele já está fininho e tem aí uma dilatação que eu posso julgar que seja uns 3 centímetros por aí, ok? E aí na segunda imagem essa dilatação já é um pouco maior, na terceira imagem maior ainda, promovendo aí já a descida do bebê para o canal de parto. Então esse é o processo de dilatação, né? Uma imagem que representa aí a dilatação que vai ocorrer ao longo dessas duas fases do primeiro estágio, que é a fase latente e a fase ativa do trabalho de parto. Na fase ativa, no final da fase ativa, onde ocorre a dilatação total, o bebê ainda precisa passar por o processo de descida. Você pode observar aí, olha, que é o marco do osso púbico, que é esse ossinho bem no meio aí, na reta da orelha do bebê, esse encontro dos dois ossos, na verdade, você pode perceber que a orelha está aí 1 a 2 dedos acima deste ossinho. E na segunda imagem, a orelha já está quase que pela metade coberta pelo osso. Ou seja, esse bebê está descendo no canal de parto. Esse bebê tem um processo de descida constante. Isso acontece ao longo do trabalho de parto, mas ela acontece verdadeiramente no final da dilatação total, onde o bebê tem a descida do canal de parto ainda para evoluir. Então a gente brinca e fala que é o 11º centímetro, né? Que é os 11 centímetros. A gente sempre fala, a mulher tem 10 centímetros de dilatação, 10 centímetros, mas na verdade a gente esquece que ainda depois da dilatação total tem a descida antes do período expulsivo. Então não significa que está em dilatação total que o bebê vai nascer nas próximas contrações. Tem todo um período de descida ainda para se completar o período de dilatação. Ok? Bom, o segundo estágio do trabalho de parto tem a dilatação completa, então ocorre o nascimento, certo? O nascimento, ele pode ocorrer num período didático também, tá? Desde que eu tenha contrações regulares, tudo funcionando em perfeito estágio. Eu tenho aí o período expulsivo, onde a mulher tem os puxos espontâneos, ou seja, ela tem aí a capacidade de sentir vontade do próprio corpo de empurrar. Ela já está em dilatação total, o bebê já desceu o canal de parto e agora ela tem o que a gente chama de período expulsivo. O período de duração do segundo estágio tem 2 características. Para mulheres que são nulíparas, que são aquelas que têm apenas uma única gravidez e é o primeiro parto da vida dela, esse período expulsivo pode durar até 3 horas, ok? E nas pacientes que são múltiplas, que já tiveram parto normal anterior, pode durar até 1 ou 2 horas. A literatura não é tão clara a respeito disso. Revisando para ficar bem claro. Uma mulher que é o primeiro parto, depois que ela chega no período expulsivo, ela sente vontade de empurrar, esse período expulsivo pode durar até 3 horas, quando é o primeiro parto da vida dela. E quando ela é múltipla, ela já teve parto normal anterior, esse período pode durar aí até 1 ou 2 horas. A literatura não é tão clara a respeito disso, e obviamente que isso depende do padrão de contrações. Neste momento, por exemplo, pode ser que a mulher esteja em exaustão física, ou ela tenha utilizado, por exemplo, analgesia e aí as contrações estão atrapalhadas. E é claro que esse período pode se prolongar um pouco mais, desde que o bebê esteja saudável e a mãe também esteja saudável, esse período pode ser um pouco mais longo. Mas a gente sabe que essa é
a característica desta fase. E é muito importante que ela tenha liberdade de escolher a melhor posição que ela vai se sentir bem neste momento, que é um momento final onde o bebê sofre uma rotação interna para nascer. E isso pode provocar algumas dores e ela pode ter a necessidade de mudar de posição. Então, deixar a mulher presa numa única posição neste momento é uma grande furada. A gente tem que dar liberdade para ela fazer as suas escolhas aí com relação à melhor posição para parir. O terceiro estágio, então, é o estágio onde ocorre a expulsão da placenta de todos os anexos fetais, membranas, né, a bolsa das águas e o cordão umbilical. É claro que isso sai tudo junto, né, um conteúdo só, mas são anexos fetais. A gente chama esse período de delivramento ou de dequitação. Ela pode ocorrer de duas maneiras, caracteriza pela forma de saída da placenta. Isso é uma questão muito técnica que não vem ao caso aqui, mas é importante para a equipe ficar atenta, porque em uma das características ela pode sangrar um pouco mais. Então é muito importante a gente estimar neste período quais foram as perdas sanguíneas que a mulher apresentou, para que a gente consiga estimar o grau de perda e o grau de sangramento que essa mulher teve para o quarto período. Nesse estágio também, onde a placenta sai, é muito importante a gente determinar que começa o quarto estágio imediatamente após a expulsão da placenta, que é esse período de 1 hora, que vai contar a partir daí. Então, esse quarto estágio, onde ocorre o período de Greenberg, ou a formação do globo de segurança de Pinar, que nada mais é do que a contração do útero vazio. Neste período de contração do útero vazio, eu preciso entender que é um período crítico em que a mulher pode sofrer aí as hemorragias e as principais intercorrências que colocam em risco a vida dela. Então eu tenho que estar muito atento à saúde desta mulher. Não dá para eu pegar esse bebê, entregar para a mulher, a placenta sair e eu abandonar a cena do parto imediatamente, acreditando que nada mais pode acontecer e que o parto acabou, porque o parto não acabou. Ele só acaba 1 hora após essa saída da placenta, que a gente chama aí de hora de ouro ou a hora da formação aí da contração uterina principal. Neste momento, enquanto a gente está ali ao lado da mulher, observando tudo e vendo ela curtir a hora de ouro, é um momento em que a gente se atenta para fazer os exames minuciosos do organismo da mulher, observar se ela teve algum grau de laceração, ou seja, rompimento do períneo, para que a gente possa, depois dessa hora de ouro, corrigir essas intercorrências, e é o momento em que a gente consegue também analisar a placenta e a saída desses anexos fetais. É muito importante observar a característica do cordão. O cordão tem características muito importantes. Eu sei que isso é técnico, mas para a equipe, eu sei que isso é muito importante. Avaliar se ele saiu completamente, avaliar se a membrana está toda completa, avaliar se a parte da placenta está completa, se não ficou restos de placenta, pedaços de placenta lá dentro, com a característica dessa placenta, o que isso pode me falar a respeito dos partos futuros ou das alterações que essa mulher pode vir a apresentar. Então, ou seja, eu tenho que ficar de olho em todas as questões que envolvem a placenta e analisá-la minuciosamente para que eu consiga fazer um bom diagnóstico desse quarto período, onde a mulher tem a fase mais crítica, e conseguir observar com tranquilidade o sangramento, os sinais vitais da mulher, a formação desse globo de segurança e da contração do útero, e, obviamente, promover aí a melhor hora de ouro, tudo isso sem incomodar a mulher, sem incomodar a família, sem incomodar o bebê, para que ela tenha aí a melhor hora de ouro da vida dela. Bom, o aplicativo de contrações, como eu uso, como que eu faço para usar, qual que é o melhor? Bom, esse é o que eu utilizo, chama Contration Timer. Contration Timer você encontra em qualquer loja de aplicativo, tanto para Android e iOS, você pode baixar aí. Se você digitar contrações, com certeza você vai já baixar um deles. Olha só, observe bem, ele tem 3 colunas. Na primeira coluna, onde está escrito a palavrinha Start, mostra a hora exata em que você começou a marcar a contração. Então, observe que de baixo para cima é quando foram marcadas as contrações, né? Ela vai sendo escalonada, sempre de baixo para cima. A do topo é a última contração marcada, e a última ali, às 13h40 e 59, foi a hora que começou a marcar a contração. Ela durou 58 segundos, que está aí na segunda coluna, e ela teve um intervalo da última de 8 minutos e 19 segundos, ou seja, a contração anterior, que não está mostrando aí, está ali, né, só o risquinho dela, ela tinha 8 minutos e 19 segundos que ela havia começado. Ou seja, ali eu vejo o intervalo. Então, das 3 colunas, a mais importante que eu foco os meus olhos quando eu recebo do paciente, eu como equipe, é
no intervalo. Se eu olho e vejo, olha só, confere comigo, a primeira 8 minutos e 19, de baixo para cima, tá? A segunda 14 minutos, a terceira 7 minutos, a quarta 7 minutos, a quinta 6 minutos. Qual a fase que essa mulher está? Qual fase de trabalho de parto você acha que essa mulher está? Provavelmente essa mulher está numa fase prodrômica ou no máximo uma fase latente. Então não tem que ter correria, não tem que ter nada. A vida segue, eu vou para o trabalho, eu vou para o consultório normal, eu vou fazer minhas atividades do dia normal, porque isso pode durar o dia inteiro, porque está num padrão muito irregular ainda. Olha a duração das contrações: 58, 1 minuto, 1 minuto e 1, 56 segundos, 1 minuto e 38, está tudo desorganizado. Provavelmente ela não está marcando direito, ela está perdida nessas marcações, porque as contrações estão um padrão muito doido de duração. Não é essa a característica principal. E na primeira coluna aí, obviamente, é só a hora, né? Enfim, 2 horas da tarde, 1 e pouca da tarde, ok? Então, como você utiliza corretamente esse aplicativo? Você vai baixar esse aplicativo e você vai deixar ele ali pronto para ser usado. Quando você entrar, ele nada mais é do que um cronômetro. Vai ter um botão escrito Start ou Iniciar, e ali quando você clicar, começa a rodar um cronômetro. Quando terminar a contração, você aperta de novo o Stop para parar o cronômetro. Quando começar a próxima contração, você aperta de novo, ele vai reiniciar. E aí, com base na última contração que você marcou, esse reinício vai marcar o intervalo entre uma e outra, e obviamente ele vai marcar também que horas você começou a marcar, qual a duração dessa contração e o intervalo, etc e tal. Então, como que eu utilizo de maneira adequada? As contrações, se você for observar, ela vem vindo, as contrações, você consegue perceber, assim, se fosse uma distância de logística geográfica, é como se você percebesse que a contração está vindo e puf, te pegou. A mulher que está em trabalho de parto, ela consegue perceber isso. Então, quando você vê que a contração está vindo, ó, tá chegando, a mulher ainda fala isso. Ai, tá chegando, vai começar outra, tá vindo, puf, pegou. Ou seja, você vê que ela ficou intensa. Então, você vê ela chegando, é porque, na verdade, ela tem uma ascensão rápida, ela sobe rapidamente e atinge um platô. Quando ela atingir esse platô, você vai marcar o platô. Isso é que é importante você marcar. Então, quando você vê que a contração está vindo, não precisa disparar o cronômetro. Espera ela chegar. Quando você vê que ela chegou, ou seja, ela ficou intensa, é porque ela atingiu o platô. Ela atingiu o pico máximo da dor. E aí ela se mantém. Quando você vê que ela começa a diminuir, ela ainda dura aí uns 10 segundos para ir embora totalmente. Então, nesse período, você já deveria ter parado de marcar. Aqui a gente é importante saber qual é o platô da contração. Então, você vai marcar a hora que ela iniciar, a hora que ela ficar intensa, e aí você para de marcar a hora que ela começar a diminuir a intensidade. Por isso que nesse exemplo que eu dei aí, a mulher está perdida, ela não está marcando corretamente. Então ela está vindo, por causa da desorganização das contrações características da fase latente, ela está tendo aí contração que chega rápido, que mais devagar. Então acaba que uma contração dura 1 minuto e 13, a outra 1,38 e a outra dura 50 segundos, 58 segundos. Isso não é o padrão normal. Entende? Porque ela está perdida. Então é importante você marcar o pico máximo da contração, a partir do momento em que a contração atinge o valor mais alto da intensidade naquele momento. Ok? Isso é bastante importante. Bom, qual é a hora certa de ir para o hospital? Se você recordar aí, voltar e entender o que eu expliquei até aqui, você vai entender que é importante diferenciar qual fase do trabalho de parto você está. Se você já está vendo que você está virando um bicho mais irracional, você já não quer saber de telefone, te oferece comida, você não quer falar com ninguém ao telefone, neste momento é muito importante você ter aí a ideia de que você precisa estar sendo examinada e avaliada para a equipe tomar as providências do que fazer dali para frente. Então, segundo o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde recomenda que a mulher em trabalho de parto ela precisa ser examinada e avaliada a partir da fase ativa do trabalho de parto. Por isso que na fase latente as mulheres são mandadas de volta para casa, porque não é hora de internar ainda, com 1, 2, 3 centímetros. O médico vai, examina e manda ela de volta para casa, vai, examina e manda ela de volta para casa. Nós aqui na minha equipe, a gente tem uma enfermeira obstétrica que pode ir fazer essa avaliação sua na sua casa para que você não precise ir para o hospital. Mas as mulheres que não têm uma equipe completa como a nossa, vai acabar precisando ir para o hospital para identificar em que fase está e ter que voltar para casa. Não precisa disso desde que você saiba identificar qual a fase do trabalho de parto você está.
Claro, eu entendo que tem muita coisa que diferencia disso. Esse é um padrão didático de livro que eu estou apresentando. Eu sei, tem muita gente que se comporta de maneira diferente, que tem fases intensas desde o começo, que o trabalho de parto já começa direto na fase ativa e ela não percebeu nem que teve latência. Eu sei, trabalho de partos muito rápidos, mas isso é muito fora da curva. Normalmente, por mais rápido que seja o trabalho de parto, ele tem essas fases, mesmo que ela passe mais rápido, mesmo que não dure um dia inteiro, mas nem que seja 1, 2, 3 horas de fase latente, mas ela tem a fase latente. Ela viu que a coisa pegou, ela viu que ela agora está diferente, que ela não quer mais saber de comer, que ela já quer se aninhar. Se ela estiver na rua, ela já vai querer ir para casa, ela vai querer se interiorizar no seu cantinho, ficar ali no seu chuveiro. Então, essa mulher está na fase ativa do trabalho de parto. Neste momento, é importante que ela se desloque para o hospital para ser avaliada. Pode ser que erre? Pode ser. Mas se ela percebeu essas características mais irracionais, mais voltadas para o seu córtex primitivo, né? Ou seja, eu estou tendo atitudes mais de bicho, eu quero me aninhar, quero ficar quietinho no meu canto, quietinho no meu quarto, não quero saber de gente, não quero saber de visita, não quero falar ao telefone, não quero comer. Esta mulher precisa ficar atenta, porque ela provavelmente está na fase ativa do trabalho de parto. E a fase ativa é o momento ideal para ela ser avaliada pela sua equipe ou para ela se deslocar para o hospital. Para as mulheres que têm auxílio de doulas, que são aquelas auxiliares do trabalho de parto, às vezes as doulas já estão com ela há muito tempo, desde o início do trabalho de parto, né? Que é o mais comum da assistência da doulagem. Mas, neste momento, a própria doula pode dar esse start e falar, olha, acho que a gente deve ir para o hospital. Ou então, olha, acho que a gente deveria chamar um médico, chamar a sua equipe para vir te avaliar, te examinar. Porque elas têm uma expertise pela própria experiência de vida e elas conseguem identificar isso com muita clareza. Mas nem sempre a mulher tem uma doula, né? Então é importante você saber identificar essas fases. Então, se preciso for, volte a este vídeo, assista de novo, entenda. Tem muitos vídeos também na internet, no YouTube, explicando, né? Doulas falando sobre as fases do trabalho de parto, para que você consiga entender perfeitamente. Ok? Bom, pessoal, muitíssimo obrigado até aqui, obrigado por participarem comigo deste curso e terem aí assistido mais um módulo. Nós vamos falar no próximo agora sobre as cesarianas, né? Como funciona cada etapa, como funciona cada situação, desde a internação, desde a saída dessa mulher da sua casa até o evento todo acontecer, né? Como funciona cada etapa desse processo, quais são os reais riscos, como você identificar cada situação e por aí vai, tá bom? Então não perca o nosso próximo módulo, módulo 7, nós vamos dividi-lo em 2 etapas, primeiro falando do parto normal e posteriormente vamos falar da cesariana, ok? Bom aproveito para vocês, tenham um excelente dia aí, um ótimo dia com a sua família. Um grande abraço.